Bom dia, eu sou a Kiara, da turma 81, da Escola Pedro Maciel, e estou aqui com as minhas colegas Giovana, Vitória, Maria Eduarda, e nós vamos fazer uma entrevista com a Daiane, da turma 302. Então, Daiane, qual povo colonizou o Chile? Então, o Chile foi colonizado pela Espanha, portanto é necessário para nós explicar a situação na qual se encontrava a metrópole na época. Apesar da conquista marítima, a Espanha tinha uma grande dependência da Europa, assim como Portugal. Isso. Então, quando o Chile foi colonizado? Ele foi colonizado em 1541 por uma expedição espanhola que fundou Santiago. O Chile foi subsequentemente colonizado pela Espanha, que aí estabeleceu uma sociedade agrícola, apesar dos índios continuarem a insurgir-se contra os colonizadores até o século XIX. Então entendemos que foi pela Espanha. E você sabe nos dizer quando aconteceu e em qual condições? Sim. A independência do Chile ocorreu no dia 12 de fevereiro de 1818, sob a liderança de Bernardo O'Higgins. O movimento buscava a independência e pôs fim à soberania espanhola que atingia diretamente a região. Foi sob o comando de crioulos. O processo de independência chilena teve amplo apoio da Igreja Católica. Apesar de não ter havido no Chile um líder populista tradicional, a situação política era bem semelhante à de outros vários países, a polarização. De um lado havia as forças populares em conjunto com a classe média empobrecida e do outro as elites do campo e da cidade apoiadas pela Igreja Católica. Então, quem foram os principais líderes? Então, o líder separatista chileno, Bernardo O'Higgins, teve a ajuda de um general crioulo. Seu nome era José San Martín, durante a luta emancipacionista iniciada em 1814. O mercenário britânico Lord Thomas Cochrane teve também destaque na luta pela independência chilena. Então, como se deu o processo de libertação? A independência chilena somente foi conquistada após anos de guerras. No ano de 1818, após vencer a Batalha de Maipú, o Exército de Libertação assegurou definitivamente a libertação do jugo espanhol. Mas até o ano de 1823, Bernardo O'Higgins controlou o governo chileno com poderes ditatoriais. Então, Daiane, nos diga, como foi o fim? Então, a partir da independência, a República do Chile foi marcada pelo desenvolvimento de atividades primárias e pela estabilidade política e econômica. Contudo, entre os anos de 1973 a 1989, o país ficou sob o domínio de uma das mais sangrentas ditaduras militares latino-americanas. Então, Daiane, chegamos na última pergunta. E você sabe nos dizer qual colonização teve a maior extensão populacional? Sim, então pelo que eu estudei e pesquisei, foi o colonialismo europeu que abrangeu a maior parte do mundo, fora daquele continente, tendo sido ocupadas completamente as Américas e a Austrália até o século XVI, XVII, e a maior parte da África até o início do século XIX. Em 1885, as diferentes regiões da África foi distribuída pelas potências coloniais europeias na Conferência de Berlim. Então, chegamos ao fim do podcast. Gostamos bastante de saber um pouco mais sobre o Chile. Agradeço a você, Daiane, por participar conosco. Imagina, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. E também agradeço aos ouvintes. Tenham um ótimo dia!